Hoje o quadro Meu Condomínio Tem Solução fala sobre segurança. Vou chamar a Fábia para a gente poder conversar ao vivo sobre esse assunto. Afinal, Fábia, você até comentou isso e bate mesmo com a procura que tem em função de morar em condomínio. É a questão da segurança. Muitas pessoas, eu vou sair de casa, vou morar em condomínio porque lá eu me sinto mais segura. Mas e aí? Realmente, você ter uma portaria ali, um profissional na portaria, você ter todo um sistema eletrônico funcionando, será que é o suficiente para você se sentir seguro? Pois é, Thaís, é isso que a gente vai tentar responder agora, também ajudar a dar algumas dicas, orientações de segurança, mas realmente, como você falou, muita gente sai de casa, deixa a casa por medo, está morando em um local que é inseguro, muda para um condomínio achando que vai ter mais segurança, mas nem sempre é assim. É importante que o condomínio esteja também atualizado em relação às regras de segurança e sempre atento em relação a esse assunto. A gente vai falar melhor sobre isso. Nós temos 2 entrevistados aqui para ajudar a gente. À minha esquerda está o Álvaro Carvalho, que é especialista em segurança. À minha direita está a doutora Luzia Moraes, que é administradora de condomínio. Eu vou deixar a doutora Luzia aqui esperando um bocadinho, que eu vou começar com o Álvaro aqui do meu lado, porque o Álvaro já vai começar explicando para a gente em relação a esses equipamentos, a essas estratégias de segurança que os condomínios podem adotar. Álvaro, aqui nesse condomínio a gente tem uma clausura, a gente tem porteiro, a gente tem câmera de segurança. O que você orienta em relação à segurança atualmente no condomínio? São esses os principais fatores para se ter pelo menos o mínimo, o básico na segurança dos condôminos? Bom dia. Bom dia a todos. Sem dúvida, na verdade a segurança, ela não é um fator, não é só o homem, a pessoa, não é só a câmera, é um conjunto de todas essas coisas juntas que você vai conseguir proporcionar para os moradores e para o próprio condomínio uma melhor segurança. Agora a gente sabe que existem muitos equipamentos aí no mercado, cerca elétrica, câmeras, etc. Muitos equipamentos cada vez mais. Nesse caso, quando se instala um equipamento novo em um condomínio, Álvaro, o ideal é que esse funcionário do condomínio receba pelo menos um treinamento em relação a esses equipamentos? Sem dúvida, a gente recomenda, inclusive, como você falou, né, tem muitos equipamentos, então a gente recomenda que sempre procure uma empresa, um equipamento de melhor qualidade, para que com isso você não tenha tantos problemas e que essa própria empresa repasse para os moradores, para os condôminos, um treinamento para que saiba operar e lidar com isso daí. Agora, em relação à tecnologia, a gente também vê que os condomínios estão cada vez mais atualizados na questão tecnológica. Tem condomínios que já tem ali aquele portão automático, que o morador só aperta o botão, já abre para ele sair, na portaria também. Nesse caso, Álvaro, qual é o ideal para cada tipo de condomínio? Quanto maior o número de condôminos, qual é o ideal? É ter uma pessoa também? Se for pequeno, só um eletrônico já serve? Qual é a tua orientação? Sem dúvida. No caso de um condomínio menor, às vezes você não tem aquela arrecadação mensal suficiente para você pagar uma terceirizada. Então aí você opta pela parte da portaria remota, que a gente chama de portaria eletrônica, que funciona bem também. E vai variar, como você falou. Um condomínio maior, normalmente eles querem um pouco mais de conforto. Aí você opta pela portaria física. Agora a gente vai agora para o estúdio, que a Thaís tem uma pergunta para a gente. Thaís? A gente tem um comentário aqui, Fábia, da Cristina. Ela diz o seguinte: quando o morador não tem esses cuidados com a segurança, sempre deixa o portão aberto. Ela disse, fica muito mais difícil. Como conversar com os moradores? No caso aqui, pelo que eu entendi da Cristina, não existe a praticidade do portão eletrônico. Os moradores que precisam ter a consciência. E quando não se tem essa consciência, não é? Pois é, Thaís. A gente vai, então, aproveitar a pergunta da telespectadora para passar para a Luzia, que está aqui ao meu lado, porque a gente ainda agora estava falando exatamente isso. Doutora Luzia, bom dia para a senhora. A telespectadora mandou exatamente uma pergunta que a gente estava comentando ainda há pouco. Não basta se ter só equipamentos de segurança, mais alta tecnologia, se o condômino não colaborar. O condômino também tem que fazer parte dessa segurança. A telespectadora falou, inclusive, que tem condômino no lugar em que ela mora que sai, deixa o portão aberto, não fecha. Isso é um risco enorme, né? Enorme. Eu sempre falo que segurança, ela não combina muito com conforto. Então, o condômino, ele tem que ser educado também, porque às vezes a portaria está tudo direitinho, existe todos os protocolos de segurança,
porém o condômino ele não segue. E aí é nesse momento que o oportunista ele pega a oportunidade de entrar no condomínio ou de assaltar a pessoa. Então, assim, é preciso um trabalho em conjunto. A gente tem que pensar que condomínio ele é uma comunidade. Então, todas as medidas que eu adotar dentro do condomínio, eu preciso que o condômino esteja envolvido. E aí as pessoas dizem, poxa, mas é difícil, né? Porque eu tenho um coro baixo muitas vezes nas assembleias. Mas aí a administradora, ela vem no sentido de fazer esse trabalho educacional com o condômino. É um trabalho de formiguinha, mas que funciona. A gente vai mais uma vez para o estúdio que tem mais perguntas. Thaís? A Norma de Ananindeu, obrigada Norma pela tua pergunta, ela diz o seguinte, a respeito dos entregadores, né, de alimento, deve permitir a entrada de cada ali, direcionar, no caso a portaria direcionar para o apartamento do morador, ou deveria pegar esse produto na entrada como muitos moradores são orientados? Porque essa prática começou desde a pandemia, em que os entregadores não podiam passar ali da portaria. E aí, continua o que foi decidido desde 2020 ou já tem que ocorrer aí um pouco mais de flexibilidade? Vamos lá, doutora Luzia, da sua experiência aí, os condomínios eles estão adotando qual mais essa regra, qual seria o mais seguro? Em relação a... Não entendi. Ao entregador de alimento, delivery, se ele pode acessar o condomínio, se ele não pode. Em relação ao entregador de alimentos, o ideal é que ele não entre no condomínio, porque aí é um risco enorme, a gente já está vendo vários golpes. Então o ideal é que normalmente quando você pede um delivery, você já paga no cartão de crédito e de qualquer maneira você deixa na portaria e a pessoa desce para receber, né? A gente vê que isso aí é muito mais seguro do que você deixar uma pessoa estranha, que muitas vezes nem é o entregador realmente do iFood, entrar no condomínio e de repente aconteceu pior, né? Isso vale para muitos outros fatores. Aí nesse caso, o que é a sua orientação? É já a pessoa avisar a portaria que há uma pessoa chegando com alguma entrega? A gente vê muitas situações como a questão de obras, né? Que às vezes a pessoa vai fazer uma pintura em casa e aí não comunica e chega a pessoa que vai fazer a obra e quer entrar. Então, normalmente você tem que deixar na portaria a relação de quem vem fazer esse trabalho. Nos próprios eventos que você vai fazer uma festa, salão de festa, você tem que deixar a relação das pessoas também com o CPF direitinho que vai entrar, né? Então, são coisas importantes. Você sempre, corretor de imóvel, que às vezes o proprietário dá a chave, às vezes até dá uma procuração, mas aí o proprietário tem que ter a consciência de que ele precisa avisar, olha, vai entrar tal fulana com o nome tal, passar por e-mail, hoje em dia um simples e-mail rapidinho, até mesmo o WhatsApp para o zelador, facilita, não é nada formal ou tão cheio de protocolo. Às vezes uma simples ligação do morador, dependendo do condomínio, claro que tem condomínios pequenos, é mais tranquilo, os maiores precisam ter uma formalização melhor nesse sentido. E aí, aqui nesse condomínio, tem até uma espécie de aquário, né, que é a clausura que se chama, que é uma opção, né, para restringir esse acesso direto ao condomínio. É uma dica também, os prédios, edifícios, condomínios de modo geral, que não tem ainda, tem só essa portaria direta, seria uma forma mais segura? Com certeza, né? Tudo que você pode coibir, inibir, porque no momento que a pessoa entra, ela fica na clausura, ela vai ser identificada ali naquela clausura. Conseguiu identificar, entra. Não conseguiu, o porteiro vai pedir desculpa e a pessoa não vai entrar ao condomínio. Então, é segurança. Lembrando, muita segurança não combina com conforto. A consciência dos condôminos é muito importante nesse item de segurança. Perfeito. Mais uma participação lá no estúdio, Thaís. Fábia, a gente tem um caso aqui, a telespectadora, dizendo que esqueceu o apartamento aberto e acabaram levando equipamentos tecnológicos. Ela fez a denúncia na administração do condomínio e disseram que não haviam as gravações de câmeras por falhas técnicas e que a responsabilidade era do morador por ter deixado o apartamento aberto. E aí ela quer saber como que fica essa questão. O condomínio não tem realmente nenhuma responsabilidade sobre isso, não que ela esteja se eximando de culpa por ter esquecido a porta aberta, mas quando ela foi tentar solucionar o problema, as câmeras não funcionavam.
Aí, Thaís, eu vou continuar perguntando aqui para a doutora Luzia, porque aí já é uma questão mais de administração também. Nesse caso, se o condomínio tem essa segurança e a segurança ela não está funcionando e o morador é lesado, como a moradora que teve o apartamento furtado, que ela falou agora para gente, nesse caso, a responsabilidade é de quem? É da moradora que disse que deixou a porta aberta, acabou esquecendo, mas aí foi um descuido, ou do condomínio que alegou que não tem câmera de segurança, que não tem o registro, apesar de ter esses equipamentos à disposição aí? Aí a gente tem que fazer alguma diferença, né? Existe uma coisa que a gente chama que é culpa exclusiva da vítima, né? Então, se ela deixou a porta dela aberta, ela existe uma probabilidade. Aí a gente tem que ver esse condomínio, como é a segurança, existe uma segurança armada, ele paga essa segurança ou não? É só o protocolo da portaria. Porque se o condomínio paga uma segurança e tem essa segurança aí, e ainda assim, qual foi o horário? Tinha horário dessa segurança, tem gente rodando o tempo todo, 24 horas no condomínio. Se o condomínio paga, a responsabilidade é do condomínio também. Porém, se não existe um protocolo de câmera e vai ter que averiguar por que a câmera não estava funcionando, existe câmera no hall dela, as câmeras que pegam essa pessoa que adentrou de repente o apartamento dela, chega a pegar alguma coisa ou então não pegou, aí tem que ver a responsabilidade de cada um, que às vezes pode ter sido falha, vai ter que averiguar se foi realmente falha dentro desses protocolos ou não, para ver a responsabilidade de fato, né? Mesmo que ela esteja pagando um pouco a mais por isso, por esse serviço aí, para ter sido instalado ali. Pois é, quando a gente tem depende do serviço, isso é muito particular. Realmente é um caso que teria que ver o caso concreto em si, para a gente poder dizer, a responsabilidade é isso, até porque ela também deixou a porta aberta, né? Então assim, volto a dizer, o condomínio ele tem que ter a consciência também, não é porque ele está pagando que ele, então agora eu estou tranquilo. Então é um caso muito específico e realmente teria que se ver o caso concreto para a gente poder apurar de quem de fato é a responsabilidade, mas o condomínio pode ser responsabilizado sim. Thaís, mais uma participação, né? Exatamente. O Luiz Miranda ele quer saber, a portaria remota seria uma solução para o condomínio? Aí eu vou fazer a pergunta para o nosso especialista em segurança, que é o Álvaro, porque o Álvaro sabe bem, ele trabalha com isso, trabalha diretamente com o condomínio também. E aí, Álvaro, você acha que a portaria remota ela é uma opção? Não, é como eu falei anteriormente, ela é uma opção. Isso daí vai variar para cada condomínio. Ele tem que ver a necessidade dele, ver o número de condôminos, o que é viável até pelo lado de arrecadação mensal. Tem que investir em segurança, né? É importante, mas ver também as condições do condomínio. Sempre, sempre. Você tem que, principalmente, ver qual é a sua arrecadação para poder fazer uma segurança planejada baseada em cima daquilo. Perfeito. Álvaro, muito obrigada pela tua participação. Agradeço também a doutora Luzia, que está sempre aqui com a gente no Meu Condomínio Tem Solução. Thaís, e fica aí então a dica. Deixo aqui a frase que a doutora Luzia falou muito bem aqui, que segurança não combina com conforto. É exatamente isso. Então, para que todos tenham essa segurança dentro do condomínio, tem que fazer seu esforço, às vezes algum sacrifício, algum desconforto, mas é pelo bem de todos. E, infelizmente, né, Thaís, a gente tem visto muita gente se aproveitando de descuido para praticar roubos, praticar furto dentro dos condomínios mesmo. Tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. Com segurança já existem, né, as suas técnicas aí para poder conseguir fazer o que quer. Imagina quando ela vacila ali, quando essa segurança ela realmente não está ali da maneira correta que deveria, tanto da parte dos moradores quanto da parte da administração. Então vamos unir. Eu sempre falo, viu, Fábio, porque morar em condomínio é morar em comunidade. Então a gente precisa fazer a nossa parte de um lado para que também a gente possa cobrar e assim a administração também possa cobrar dos moradores. É uma união aí, uma comunidade bem grande, por sinal, dependendo do condomínio que você mora. Muito obrigada pelas suas informações, agradece aos nossos entrevistados.